Bom dia, fofinhos. Módulo 41, posições relativas entre duas retas. Aqui é um resumo de rapidinho assim sobre se fala quando que duas retas são paralelas, quando que elas são perpendiculares, quando que são concorrentes e etc e tal, tá? Quando que elas, vamos considerar duas retas R1, a equação geral dela, a forma reduzida quando você passa tudo para lá, aí fica menos A1 sobre menos B1, tá aqui, é o M, e o H1 é menos C1 sobre B1. A mesma coisa nós fizemos com a reta 2, forma reduzida, coeficiente angular e coeficiente linear. Então, quando que elas são concorrentes? Quando M1 for diferente de M2, certo? Ou seja, quando menos A1 sobre B1 for diferente de menos A2 sobre B2, multiplicando, né, por menos 1, nós temos isso daqui. A1 sobre B1 diferente de B1 sobre B2. Retas concorrentes. M1 diferente de M2. Tá certo? O gráfico dela é essa, elas concorrem em um único ponto, certo? Então, retas concorrentes, nós temos isso daqui, ó. Então, o exercício dá duas equações de retas lá, R e S, e você vai... A primeira coisa é achar o M. M de uma, M de 2, e ver se são iguais ou diferentes. Se forem diferentes, elas são concorrentes. Quando que duas retas são paralelas? Elas são paralelas quando M1 for igual a M2, tá vendo aqui? Então, A sobre 1, A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2. Isso são retas paralelas. Agora, tem retas paralelas distintas e retas paralelas coincidentes. Quando que elas são distintas? Observem aqui. Elas são distintas quando o M1 igual a M2 e H1 diferente de H2. Então, nesse caso, você tem isso, é a primeira igualdade e depois diferente. H1 diferente de H2. H1, lembrando vocês que é o termo independente das equações, tá certo? C1 e C2. C1 sobre A1, né, dá o H1 e o H2. Quando forem diferentes, elas são concorrentes. E quando forem iguais, elas são coincidentes, uma em cima da outra. A reta R1 coincide com a reta R2, tá certo? Então, tudo isso igual. Aqui nós temos os casos particulares que nós já estudamos antes, lembram? Quando que x igual a 3, ela é paralela ao eixo y. Quando y é igual a 5, ela é paralela ao eixo x. Ela passa pelo y e paralela ao eixo x. Aqui, x igual a 3 passa pelo x3 paralela ao eixo y. Isso são casos particulares, né? Aqui nós temos um resuminho sobre tudo, né? Olha lá, concorrentes, M1 diferente de M2. Distintas, M1 igual a M2, porque são retas paralelas, os M's têm que ser iguais. Os coeficientes angulares são iguais, porém, o H1, coeficiente linear, tem que ser diferentes. Retas paralelas coincidentes é tudo igual. M1 igual a M2 e H1 igual a H2, ok? Então, isso são posições relativas de duas retas. Vamos ver o primeiro exemplo aqui. Primeiro exercício, perdão. Então, aqui, primeiro, nada de ficar vendo respostinha. Olha lá, Determine a posição relativa das retas de equação. Então, aqui tá fácil, O M dessa é 3, o M dessa é 3. Então, são retas paralelas. Como o H1 é diferente do H2, retas paralelas distintas. Ok? Letra B.
Ó, M de 1 é 1, essa o M é 3. Então, são diferentes. Então, elas são retas concorrentes. Os M são diferentes. Na letra C, aí nós temos a equação geral. Primeiro, você vai escrever a equação reduzida para você poder fazer. Tá a resposta ali, mas eu vou tirar para você não ficar vendo a resposta. Tá certo? Olha lá, ó. Passo 3y no primeiro, ó, 3y, como ele é negativo, eu passo ele para lá. Ficou 4x mais 2. Y é igual a 4/3 de x mais 2/3. Essa é a primeira. A segunda, ó, menos 6 passa para lá. Eu não preciso nem fazer. Se eu dividir aqui por 2, o que eu vou ter? Vou ter 4x menos 3y mais 2 igual a 0. Elas são coincidentes. Então, são paralelas coincidentes, ó. R e S são coincidentes, tá certo? Ele chamou de R e S porque são duas, ele não colocou o nome aqui, mas chamou de R e S. Então, elas são coincidentes, tá vendo? Por quê? Essa é igual a essa. É isso que vocês vão fazer aqui. Eu não vou fazer tudo não, que é para vocês treinarem, ok? Tentem fazer e na próxima aula, se tiver dúvida, eu tiro. Terça-feira que vem, provavelmente, eu vou no colégio dar aula lá, por causa da lousa, tá bom? Então, tentem fazer e coloca na plataforma que depois eu coloco lá, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.